Você acredita em previsões do futuro? Previsões do futuro, desde daqueles grandes místicos como Nostradamus, da previsão das grandes guerras e dos grandes acontecimentos, ou até, por exemplo, de áreas que envolvem a economia, a ciência, a tecnologia, como, por exemplo, as previsões de Bill Gates. Mas eu não estou aqui para falar sobre esse tipo de previsões. Eu estou aqui para falar para você de uma coisa bem diferente, de árvores na Amazônia que prevêem o futuro. É exatamente isto que você ouviu. Algo intensamente inexplicável ou uma ciência realmente natural. É o que eu quero trazer para vocês no dia de hoje, no nosso Ler para Crer. Mas antes de tudo começar, eu quero falar para você que eu deixei aqui na descrição um link para você assistir uma aula totalmente gratuita sobre a medicina que provém das florestas, a medicina da floresta e também as terapias xamânicas, aquelas práticas que são feitas pelos sabedores do uso dessa medicina da floresta. Então, olha, logo que você assistir esse vídeo, não se esqueça e já clique aí nesse link que eu deixei na descrição para que você possa assistir na íntegra esta aula que eu dou sobre medicina da floresta e também das terapias xamânicas. E também quero dizer para você que se você ainda não é inscrito no canal do Xamã Cientista, está na hora para você se inscrever no canal, também ativar as notificações para você receber mais rapidamente aqueles novos vídeos que eu vou sempre passando com novas curiosidades, com novas informações, sempre unindo o universo milenar com a ciência atual. Então, nós vamos entrar agora lá no meio da floresta para descobrir quais são essas árvores que realmente prevêem o futuro. Vamos lá. Gente, existe um povo que habita ali na fronteira entre Brasil e Peru. Esse povo é um povo das florestas, que tem profundo conhecimento do habitat onde existem, principalmente da sua fauna, da sua flora. E em relação à sua flora, esses conhecedores, sabedores e anciões do conhecimento passado de geração em geração da floresta, aprenderam que determinadas árvores têm a capacidade de ensinar sobre o clima, sobre os acontecimentos, sobre a continuidade da existência da vida. É tão importante para este povo o reconhecimento dessas árvores que cada árvore tem o seu dono. Cada árvore tem a sua explicação. Além das suas práticas curativas com as folhas, com a raiz dessas árvores, com as cascas dessas árvores, com os frutos e até as flores, também são conhecedores da sabedoria que envolve a astronomia observada nestas árvores, ou a condição, por exemplo, de fenômenos naturais que podem ocorrer através da observação dessas árvores. E o mais interessante é que este povo vem passando de geração a geração a importância desse conhecimento que não deve ser perdido, principalmente nas escolas que montaram para passar para as suas crianças. Esse povo é o povo Ticuna. O povo Ticuna participou de um projeto bastante importante,
que é um projeto que acontece dentro das escolas para aprendizado das novas gerações. Enquanto antes esse conhecimento era passado ao redor das fogueiras, à noite, no momento em que eram feitas as rezas, agora também nas escolas são passados esses conhecimentos, principalmente em relação à sua flora e à fauna, que mantém uma sabedoria muito grande de uso de plantas medicinais e de entendimento também da vida através desses elementos naturais, as quais, por exemplo, fazem o seu artesanato, que é mais do que um artesanato. Né? Artesanato é para aquela pessoa que vai lá comprar um determinado utensílio, mas para o povo, aquilo são elementos, utensílios para o dia a dia, para viver, para conseguir viver, como, por exemplo, uma cuia para recolher água, ou mesmo um determinado instrumento para poder colher plantas ou fazer o seu processo de caça. Então, cada um desses elementos compõe toda a cultura daquele povo. E essa cultura foi e é repassada através de um projeto que virou um livro, uma obra. E esta é a obra que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, o Livro das Árvores Ticuna. Mas o que tem a ver o Livro das Árvores Ticuna com essa questão do que estas árvores podem dizer sobre o clima, por exemplo? Muita coisa, e nós vamos entrar nesse universo de conhecimento. E este livro é um projeto de educação ticuna e foi feito em 1999, editado em 1999 pela Global Editora e Distribuidora, e a organização foi uma organização geral dos professores ticunas bilíngues, tá? Lá de Benjamin Constant, no Amazonas. E, como eu disse, esse livro faz parte do projeto A Natureza Segundo os Ticunas, iniciado em 1987. E a primeira atividade desse projeto foi o levantamento de dados elaborado a partir de desenhos da flora e da fauna regionais, da região ali. Né? Então, é uma informação, é uma pesquisa, é um registro feito pelos professores ticuna, né, que objetivavam o quê? Reunir esse material como um material didático pedagógico para apoiar as aulas de ciência nas escolas da aldeia. E aí, com o passar do tempo, essas ideias foram aumentando, foram se aperfeiçoando, trazendo uma capacidade de virar um livro como esse, ser aberto para todas as pessoas, e você pode ter acesso a esta obra, a este livro. Então, hoje em dia, a formação dos professores ticuna envolve, por exemplo, esse material, que é muito importante e que vale destacar aqui, que é o olhar desse povo em relação à floresta, mas, ao mesmo tempo, o que a natureza pode ensinar, o que uma floresta pode ensinar. O reconhecimento, o cuidado com a floresta e o entendimento, como, por exemplo, um mulateiro, uma coquita, um matamatá, uma castanha de macaco, uma seringueira, né, e uma anuirá, pode trazer de benefício para a vida. E, por sua vez, constituir disso a proteção, o entendimento como é importante proteger a Amazônia, proteger as florestas, proteger as matas. Vale também mostrar aqui, ó, que o livro apresenta vários desenhos, e esses desenhos indicando cada uma das árvores, cada uma das plantas, cada uma das regiões. Uma outra curiosidade muito importante, do qual eu marquei nesse livro, que compõe a minha biblioteca, é a questão, por exemplo, dos mitos em relação a estas árvores. Por exemplo, a samaúma, uma árvore gigantesca da floresta, conhecida como a mãe das árvores, que pode alcançar até
70 metros de altura, com um diâmetro de tronco gigantesco, realmente uma das maiores árvores da floresta amazônica. Ela tem o seu mito em diferentes etnias, como, por exemplo, na etnia ticuna, ela fala sobre o princípio da vida, o princípio da existência. E diz que a Samaúma era tão gigantesca, a sua copa, que cobria toda a claridade do céu. E, por sua vez, como ela cobria o céu, a claridade do sol não atravessava. E, por isso, antes era tudo escuro. E aí existia uma preguiça, que é um ser sobrenatural, essa preguiça, que segurava a ponta da copa desta samaumeira no céu, e por isso não ficava claro o solo da vida, da floresta, da natureza. E, por sua vez, foi feito todo um caminho, um artifício para que esta preguiça soltasse essa ponta e viesse a ocorrer a claridade e a existência da vida. Então, lógico, eu falei de uma forma muito resumida, mas exatamente para estimular a você entender melhor esses mitos e relacionar a questões também da base de ciência, porque quando se fala de um determinado mito antigo, ou mesmo de uma herança de comunicação, de sabedoria de um povo, precisamos ir além das histórias e observar questões que envolvem o que a ciência hoje estuda. Por exemplo, o momento anterior ao Big Bang, a existência da vida e tudo mais. A gente vai encontrar o mito do genipapo falando sobre a origem das pessoas, que as pessoas vieram do genipapo. A gente vai ver o mito do umari, que são árvores da floresta amazônica, a árvore que contém todas as nações, ou mesmo as árvores que existem em um reino sobrenatural chamado Euaré. Euaré é um mundo sobrenatural, um mundo espiritual, aonde os seres sobrenaturais da floresta, os espíritos da natureza, ou os entiais da natureza existem. E lá toda a flora e as árvores são baixas, acessíveis os frutos. Há um equilíbrio neste ambiente aonde os seres sobrenaturais existem, e o objetivo aí dos seres que aqui estão é fazer sempre em sua existência uma comunicação com este mundo mais sutil, ou este mundo espiritual chamado Euaré. E indo além na sabedoria que traz este livro, observamos, por exemplo, os seres sobrenaturais. Vuvuru é um bicho que vive no meio do buriti, do buritizal. Ele é o dono do buriti. Contam que o uvuru, ele é um ser que precisa ter muita atenção com ele, porque ele é um ser perigoso. É um ser que acaba fazendo cócegas nas pessoas e por isso leva elas à morte. O curupira, que você possivelmente já ouviu falar, ele é o dono da sapopema, que é aquela parte aérea de raízes de grandes árvores, e algumas delas contêm bastante água, como, por exemplo, a samaúma. Ele é o dono da sapopema da samaúma. E quando ele se cansa, ele senta em cima de um jabuti que faz de banco esse jabuti. Por isso que no artesanato, muitas vezes, encontra-se o artesanato de um banco feito de uma grande tartaruga, de um jabuti. E também os antigos dizem que ele tem cabelos compridos, tem o corpo peludo, os olhos pretos, os pés virados,
né? E como pai da samaúma, da samaumeira, e dono do jabuti, ele também tem as suas qualidades. Tem o curupira macho, tem o curupira fêmea. O curupira, ele faz medo para os caçadores que estão batendo nas raízes das árvores. E o curupira, ele é entendido como um protetor de regiões. Além do curupira, eu poderia falar aqui vários outros, como o mapinguari, o daiaie, o beru e assim vai. São os sobrenaturais, os espíritos da natureza, cada um com seu objetivo e cada um é dono de uma das árvores, segundo o povo ticuna. Os espíritos das árvores ajudam a atividade da pagelança, a atividade que um pajé realiza. O espírito de certas árvores ajuda o trabalho desse pajé. Então, quando uma pessoa fica doente e chama o pajé, por sua vez, chama o espírito da árvore para fazer essa prática de cura. Da samaumeira, da chuchuacha, do cedro, do assacu, da alcuúba, da seringueira, da maçaranduba, da castanha de paca. Cada uma tem um espírito, cada uma tem uma força. Então, além das árvores servirem para a vida da fauna, de pássaros, por exemplo, e de outros animais, de dar os seus frutos, ela também dá a sua essência espiritual para um povo. Mas também traz um conhecimento sobre a vida e de como esse povo pode viver melhor dentro do seu ambiente, entendendo o clima, entendendo o momento, por exemplo, de pescar, ou momento de alagação, ou momento aonde os animais estão falando que precisa maior proteção. Isso através de todo o caminho em que essas árvores mostram. Os animais, eles fazem a sua vida e a sua morada em árvores. Por exemplo, o veado, o cateto, a anta, o queixada, a cutiara, o rato, o jabuti, a paca, todos esses utilizam das árvores para a sua morada. Eles procuram a sombra para se abrigar do sol, eles têm um contato profundo com relação ao que uma árvore pode dar para a sua vida, a sua sobrevivência. Por exemplo, as frutas do buriti alimentam as antas, os veados, os jabutis. As frutas do buriti, por exemplo, por alimentar as antas, mostra o momento em que tem mais buriti, as antas se alimentam mais, que elas estão se preparando para um momento de grandes alagações, alagamentos. E esses grandes momentos de alagamento, aonde os rios, aonde há mais chuva, aonde os rios aumentam o seu volume de água, existe na natureza um preparo para esse período que será mais duro, mais complicado a sua continuidade de vida. E por isso as antas se alimentam mais daquela árvore que dá exatamente naquele período. Ou seja, a árvore está dizendo o que vai acontecer. Os animais estão mostrando o que vai acontecer. E, por sua vez, aquele que tem atenção e visão a isto, tem a capacidade de saber que irá acontecer alagamentos. E podem ser muito intensos ou pouco intensos, mediante as informações que a própria natureza está dando. As frutas, por exemplo, do Tucumã, alimentam as queixadas, os catetos, as cutias. As frutas do umari alimentam as cutias, as pacas, os ratos. As frutas do taperebá alimentam, por exemplo, o capinuri, alimentam os jabutis. A castanha de cutia alimenta as cutias, as cutiaras, os veados, o jabuti, a paca.
E certas árvores, por exemplo, como o mutum, o jacamim, o nambu, a saracura, também vivem debaixo dessas árvores e usam, por exemplo, as folhas delas para fazer os seus ninhos. Então, a vida é muito intensa em relação às árvores. Vocês terão a oportunidade de ver vários alimentos, vários frutos para cada um dos animais, para cada uma das aves. A cultura e o conhecimento da floresta aqui é gigantesco em poucas páginas de uma obra muito bem trabalhada. E quando falamos de remédios da floresta, o conhecimento de árvores é essencial, não só para tratar os males que aparecem, mas também até para prevenir sobre eles. Como, por exemplo, a chuchuacha, ela serve para o tratamento de doenças relacionadas à fraqueza, à palidez, ao reumatismo. A carapanaúba, por exemplo, para os rins, para o fígado, para situações de anemia, para dor de estômago. O cedro, a casca do cedro, por exemplo, bem cozida, ela serve para dar banho nas pessoas que sentem, por exemplo, as dores no corpo, para curar amebas, a palidez. A taperebá, por exemplo, a sua casca, ela é utilizada para lavar as feridas, para tratar diarreias. A capurana, ela, além das feridas e diarreias, ela é utilizada para as mulheres, por exemplo, depois do parto e durante a menstruação. A mata-matá, ela tem um trabalho relacionado a tratamento de cólicas, né? A muruxi, ela serve para o tratamento das diarreia nas crianças. A andiroba, muito conhecida, o seu óleo, além de tratar tosse, dores musculares, ela também trata coceiras, ela também trata feridas. A copaíba, por exemplo, com seus processos terapêuticos na ação contra a asma, a gripe, a coqueluche, a febre, a dor de cabeça. O leite de sucuúba, por exemplo, ele atua como um emplasto usado exatamente para tirar dor em local, em regiões do corpo. A resina do cicantã, ela tem um cheiro que alivia a dor de cabeça, que atua em picada, por exemplo, de aranha, e usa-se ainda a resina de breu para tratar as dores. E a raiz do açaí, utilizada para disenteria, quer dizer, há um universo gigantesco de conhecimento e que você pode observar, aprender e entender. E se você quer aprender mais e ir além, além de ler o livro A Árvore, o livro das árvores, do Ticuna, desse projeto tão importante, tão valioso, clica aqui embaixo no link que eu deixei para você ver a aula que eu dou sobre medicina da floresta e as terapias xamânicas. E ali você vai ter um caminho e uma amplitude maior desses conhecimentos e dessas sabedorias. E agora, para finalizar, se ainda você não é inscrito no canal Xamã Cientista, faça agora. Deixe o seu like se você gostou e ative as notificações. E lembre-se, para todos os momentos da vida, a natureza ensina. E tenha sempre cabeça boa sempre.